Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com vocês, Sheikh Rodrigo, direto aqui do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita do Jardim Botânico. Para quem é de Curitiba ou quem está conhecendo Curitiba e vai visitar o Jardim Botânico aqui da cidade, a mesquita fica na rua Ildebrando de Araújo. Ildebrando de Araújo, 729. Visite-nos. Tá? Bom, continuando a nossa aula semanal aqui da mesquita sobre a vida do mensageiro de Allah, né? Falamos na aula passada a importância que tem de estudar a sira, a vida, o percurso, o caminho de vida do mensageiro de Allah. A importância que isto tem para a nossa religião, para a nossa vida como muçulmanos. Imagina você seguir o Islã, é muçulmano, é muçulmana, e sabe pouquíssimo e não sabe sobre a vida do profeta Muhammad. Complica, não é? Complicado. Não estou comparando uma personagem com outra, não é? Não estou comparando uma personagem do mensageiro de Allah, uma figura dele, com um personagem mundano, não, qualquer outro personagem dos dias atuais. Mas você já se situou? Uma pessoa fala, olha, eu gosto de certa coisa, eu sou seguidor de certa coisa, mas não conheço o mensageiro de Deus. Antes de dar início, recomendo as pessoas a lerem esse livro, está sendo distribuído pela Fambras, aqui ó. Muitas mesquitas têm esse livrinho fininho, fácil de ler, você lê, tem 60 páginas, muito fácil de ler esse livro, chamado Muhammad, o mensageiro de Deus, aqui ó, vai em qualquer mesquita. Esse livro é muito interessante, porque ele fala da vida do mensageiro de Deus, seu nascimento, sua infância, fala também da descrição física do mensageiro de Deus, a característica física do mensageiro de Deus, seu jeito. Fala também esse livro de umas frases que o mensageiro de Deus falou sobre justiça, equidade. É um apanhado interessante. 60 páginas, você conhece melhor o mensageiro de Deus. Vamos dar início então ao nosso assunto. Hoje nós vamos tratar de certas questões dentro da vida do profeta de Deus. Vamos falar sobre seu pai, sua mãe, seus avós, toda a sua ascendência. Descendência que vem depois, ascendência que vem antes, não é? Ascendência. Vamos falar do seu nascimento. Vamos falar da sua primeira infância. Vamos falar do seu avô e do seu tio. Vamos falar da sua juventude. Vamos falar também do seu casamento com Khadija, dos seus filhos, e tudo isso até antes do início da revelação. Vamos dar início então. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qual o nome do profeta, do mensageiro de Allah? Você sabe? Sabe o nome completo? O nome dele é Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Até aí todo mundo sabe. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Esse Fihr foi a primeira pessoa a ser chamada de Quraysh. Então é Muhammad, filho de Abdullah, filho de Abdul Muttalib, que é filho do Hashim, que é filho do Abd Manaf, que é filho do Qusay, que é filho do Kilab, que é filho do Murra, que é filho do Ka'b, que é filho do Lu'ay, que é filho do Ghalib, que é filho do Fihr, que é filho do Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaymah, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'dan, ibn Adnan. Sallallahu alaihi wasallam. Essa é toda a genealogia do profeta. Depois de Adnan, é filho, chega até Ismail. Tá? Interessante, né? Os árabes, eles preservam a genealogia. Filho, até onde souber. Nós aqui no Brasil, só sabe o nome do pai e da mãe. Quando sabe. E quando sabe, é verdade. Sabe o filho, sabe o nome do avô, dos avós.
dos bisavós. Daqui a um tempo, não vai saber nem o nome dos avós, né? Felizmente. Então, essa é a genealogia do profeta Muhammad. O nome do seu pai era Abdullah. Sim. O nome da sua mãe chamava-se Amina bint Wahb, né? Abdullah casou, pai do profeta, com Amina. Ele tinha 25 anos, o Abdullah, não é? E o Abdullah, ele era comerciante, viajava naquela época para vender mercadorias dos outros locais de Meca e de Meca e dos locais. E então Amina ficou grávida do seu esposo Abdullah, e o Abdullah ele foi viajar para o comércio e faleceu durante a viagem. E faleceu durante a viagem e durante a gestação de sua mãe Amina, de sua esposa Amina. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perdeu seu pai antes de nascer. Há uma versão dos livros de história da vida do profeta Muhammad que diz que faleceu em seguida, meses depois que o profeta nasceu. Mas o correto é que ele morreu meses seguidos, meses depois da gestação de sua esposa Amina. E o profeta então nasceu já órfão. E o Alcorão menciona, né? Diz que o profeta nasceu órfão. Sallallahu alaihi wasallam. Porém, a sua mãe, quando ela teve essa gestação, e se o Muhammad nasceu, sallallahu alaihi wasallam, no ano, falamos na aula passada, no ano do elefante. Os árabes não contavam, eles não tinham um calendário gregoriano. Então, esse calendário que nós vivemos em um ano 1500 e pouco. Né? Tinham vários tipos, antes era o calendário juliano. Depois veio o calendário gregoriano, né? Que nós vemos hoje aqui no mundo ocidental e oriental, o gregoriano. Ou seja, sempre assim, o dominante ele vai sempre impor o seu jeito, não é? O que acontece então? Os árabes não tinham ano tal, acontecia eventos grandes e daí começavam a contar a partir daquele evento, daí apareceu um grande evento. Então o maior evento naquela época foi o evento do elefante, que falamos na aula passada, que está ligado quando Abraha foi lá tentar destruir a Kaaba, e Deus enviou então Deus enviou pássaros para destruir o exército, chamado o ano do elefante. O profeta nasceu nesse ano, no terceiro mês do calendário lunar. Não vai falar que ele nasceu em março, porque o calendário árabe, depois islâmico, ele é lunar. Nosso calendário ele é solar. Inclusive, nosso calendário aqui, ocidental, só se tornou solar por causa de Roma, depois católicos, e espalhou para o mundo inteiro, porque isso era tudo lunar. Pode pesquisar para ver. Então, o profeta Muhammad, ele no seu nascimento foi no ano do elefante, no terceiro mês do calendário lunar árabe, que é chamado até hoje Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. E nós estamos nesse mês agora. E o profeta sallallahu alaihi wasallam nasceu no dia da semana. Que dia da semana o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu? Você que está me acompanhando aqui, o pessoal aqui sabe, mas quem está me acompanhando, alguém sabe o dia da semana que o profeta Muhammad nasceu? Nós sabemos de tudo sobre o profeta Muhammad. Quase tudo, sabemos. Sabe que dia que o profeta Moisés nasceu? Moisés, que dia que Moisés nasceu? Sabe? Sayyidina Ibrahim. ما يوم الذي ولد فيه سيدنا إبراهيم؟ واحد عارف؟ قومة وين جبت قومة؟ أنت شاهد شفته؟ سيدنا يعقوب متى؟ قومة كان حاضر.
A Mac está dizendo que nasceu na sexta-feira, o profeta Jacó estava presente, ele viu lá. Nós sabemos de tudo da vida do profeta Muhammad. Que dia que nasceu o profeta Abraão? O profeta Moisés, o profeta Jacó, Davi, que dia que nasceu? Ninguém sabe. O profeta Muhammad, sabemos o dia que ele nasceu? Sabemos. Numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Que coincidiu no dia 12. 12 do mês 3 do ano do elefante. O ano do elefante é o ano 570 da era cristã. E o profeta nasceu então numa segunda-feira. Ele dizia, ele jejuava segunda-feira. Foi perguntado por que você jejua sempre segunda-feira, o profeta de Deus. Ele disse, porque foi nesse dia que eu nasci. E nesse dia que o Corão começou a ser revelado para mim. Então você imagina, o profeta sabia o dia que ele nasceu, o dia da semana. Mas os números não eram importantes para eles. Não é? E coincidiu, quis Allah, que o profeta de Deus também faleceu numa segunda-feira, no dia 12 de Rabi al-Awwal, no ano 632 da era cristã. Allahu Akbar. Coincidência, né? Plano de Allah. Plano de Allah. Bom, ele nasceu então em Meca. Seu pai tinha faleceu antes do seu nascimento. Ele nasceu então em Meca e ficou guardando, protegendo a sua mãe e seu nascimento e seu avô paterno, chamado Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ele cuidou e teve a guarda, vamos dizer assim, do seu filho, do seu neto, Muhammad. E como era de costume dos árabes, quando nasceu, filho de Amina e de seu filho Abdullah, Abdul Muttalib, foi informado, ele ficou muito, muito feliz. E mandou fazer azima, abater carneiros e dar de gratidão a Deus, distribuir a carne para as pessoas. No sétimo dia, o profeta Muhammad, o seu avô fez a circuncisão nele. E nesse sétimo dia deu um nome para ele, Muhammad. Tanto é que na história dos árabes dizem que foi a primeira pessoa que recebeu o nome Muhammad. Depois que foi dado esse nome para ele, Muhammad, perguntaram por que você botou o nome do seu neto de Muhammad e não chamou de Mahmud, né? Que Mahmud significa aquilo que o louvado, e Muhammad é aquele que é louvado constantemente. Ele falou, Mahmudul ladhi fi sama, aquele que está no céu, ele é o louvado para sempre. Muhammad é aquele que as pessoas louvam, é aquele que é louvado no céu e na terra. Depois que foi dado o nome dele de Muhammad, depois disso, 4 árabes botaram o nome de seus filhos de Muhammad. Tá? Fazem? بعد ما سمي بمحمد 4 من العرب سموا أولادهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. E Muhammad é o nome mais conhecido do mundo. É o nome mais conhecido do mundo. É o nome mais falado no mundo. É o nome mais amado no mundo. Não é? Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Então ele ficou sendo cuidado pelo seu avô. Onde seu avô ia, ele levava junto. Só que o costume dos árabes era o Muhammad, quando criança, então, recém-nascido, ele amamentou durante uns meses de sua mãe. Costume dos árabes era que tinha chamada Rada'a. A Rada'a é amamentar. Os árabes tinham o costume de davam seus filhos recém-nascidos
para uma mãe de leite amamentar, né? Só que em Meca não acharam ninguém. Daí o vô dele, Abdul Muttalib, disse o quê? Vamos lá para Al-Badia, vamos lá para o deserto. Vamos levar o nosso neto lá para os árabes. Eles eram árabes. Mas por que falou lá para os árabes? Hã? Eram aquelas pessoas que viviam ainda nas tendas dos beduínos, que não tinham se misturado ainda com outras culturas, e nem com outros costumes, para aprender o árabe da origem, não o árabe da cidade. Depois ele aprende o árabe puro do puro e ter os primeiros costumes lá no campo, igual no Brasil. Alguém fala assim lá no Brasil, lá no interior, vamos falar que a gente conhece dois extremos no Brasil, o interior do Rio Grande do Sul e o interior do Nordeste. Ou fala lá na roça, não é? Vamos aprender o costume. No Brasil fala roça, não fala? Vamos aprender o costume. O que vai aprender na roça? Falar, esse aqui aprendeu na roça, significa o quê? Que ele aprendeu a tirar o leite, aprendeu a fazer as coisas, aprendeu a ter independência. Isso é muito importante na primeira infância. Então, na primeira infância do profeta Muhammad foi levado, não acharam ninguém, até acharam uma senhora chamada Halima Sa'adiyya, da tribo dos Bani Sa'd. E ela já tinha amamentado antes seu tio Hamza. Allahu Akbar. Tinha amamentado Hamza, seu tio. Não encontraram ninguém e ninguém tinha dado um filho. Claro, eles pagavam tipo um salário. O salário não era mensal, mas dava uma ajuda para ela cuidar. Ele fala, só encontraram ela. E ela não tinha encontrado ninguém para ela amamentar e ganhar algo de dinheiro em troca, um valor em troca. E daí o seu marido, da Halima, disse, olha, não tem ninguém hoje, esse ano ninguém entregou filho para amamentar. Você não vai amamentar ninguém. Tem um homem lá de Meca que ele quer dar para nós. Daí falou, vamos pegar ele, pode ser que a gente tenha sorte. Quando entregaram era o Muhammad. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua primeira infância, amamentou, tomou o leite da Halima Sa'adiyya, e Halima foi a sua mãe de leite. Várias crianças depois apareceram. Não tinha ninguém para lá. Claro, se ela tinha criança pequena, filho dela, ela avisava em Meca, olha, eu tenho filho pequeno, quem tem filho para amamentar, manda para mim. Ninguém tinha mandado. Quando chegou Muhammad, ficaram sabendo todo mundo que mandou leite filho para ela. E o profeta de Deus tomou o mesmo leite da Halima e várias crianças também. Uma delas, essa aí, não sei se vocês conhecem. Ou então procura lá no meu canal, lá no YouTube. Vocês conheciam? Vocês conhecem? Sabe que o profeta já tinha irmãos? Não. Porque seu pai faleceu antes do seu nascimento. E Amina, a sua mãe, faleceu anos depois, na sua infância pequena ainda. Mas o profeta teve irmãos e irmãs de leite. Tinha uma mulher chamada Sheimá. Allahu Akbar. Essa daí é a irmã do profeta Muhammad, irmã de leite. Ela era da tribo dos Hawazin, que fica perto de Taif, não sei, né? Entre Meca e Taif. E ela cuidava do profeta Muhammad também. Era um pouquinho mais velha que ele, mas brincavam junto. E certo episódio da vida do profeta, o profeta Muhammad conquistou Taif, depois com o profeta Jalai. Estou falando isso 60 anos depois, uns 50 e poucos anos depois. Os muçulmanos entraram no combate lá e conquistaram a cidade. Todos os soldados do Hawazin, daquele povo, foi pego como prisioneiros de guerra. Foram vencidos daqui os prisioneiros de guerra. Entre eles tinha uma mulher, uma senhora. Essa mulher chegou para os soldados muçulmanos e disse, eu quero falar com Muhammad. Perguntaram para ela, quem é você para falar com o mensageiro de Allah? Isto mais de 50 anos depois do profeta ter conhecido Sheimá lá
quem é você? Sabe o que ela disse para os companheiros do profeta? Ana ukhtu nabiyikum. Lá. Eu sou a irmã do profeta de vocês. Pessoal, como irmã, nós sabemos quem é Muhammad, que era o seu pai, sua mãe que não teve irmão. Deixa eu falar com ele. Chegaram e falaram para Abu Bakr, Abu Bakr, tem uma mulher dizendo que ela é irmã do nosso profeta. Avise o profeta de Allah. O profeta de Allah disse, deixa ela entrar. Quando ela entrou, onde o profeta de Deus estava, num acampamento, numa barraca, ela perguntou, ela falou, Muhammad, eu sou sua irmã, eu fui preso com soldados aqui. O profeta tomou um susto e falou, como você é minha irmã? Eu sou Sheimá, a sua irmã de leite, lá da casa da Halima. O profeta disse, como isso, Sheimá? Como? Pode lembrar, nós brincávamos junto quando era criança, tinha 2, 3 anos, brincávamos, tinha 2 anos, por anos brincávamos, porque o profeta ele foi amamentado e criado com 4, 5 anos, não foi só tomou leite da Halima e foi embora. Halima ficou cuidando de várias crianças, era igual uma creche pequenininha naquela época. Até no Brasil tinha isto, no Brasil chama ama de leite. Ela cuidava das crianças. Daí essa mulher falou, Muhammad, lembra, você não lembra, mas você tem um sinal nas costas ou no braço, que um dia que nós estávamos brincando, eu mordi tão forte que ficou sinal. Pode olhar aí. Quem que poderia saber disso? O profeta olhou e lembrou da Sheimá. Allahu Akbar. Ficou tão feliz o profeta e se lembrou quando tinha 4, 5 anos e brincava no deserto com a Sheimá. Sentaram, conversaram. O profeta saiu muito emocionado desse encontro. Sallallahu alaihi wasallam. Falou para os soldados, o Hawazin, está aqui os homens, os soldados do Hawazin, só libertem todos eles. Conhecia essa história? Viu? Mashallah. Viu? Falou, profeta, eles estavam lutando contra a gente. Prendemos eles agora, eles têm que pagar o resgate para soltar. O profeta disse, eu pago o resgate deles. Eu pago o resgate deles. Mas solte eles, só por causa da Sheimá, a minha irmã de leite. Só para deixar ela feliz. Porque é o povo dela. Soltem elas. Não querem soltar, eu pago. O profeta de Allah sofreu, eu pago para soltar todo mundo dela. Por causa da minha irmã de leite. E soltaram todos eles. Falaram ao profeta de Allah, nós não vamos pegar seu dinheiro. Falaram ao profeta de Allah, disse para soltar o povo do Hawazin. Soltaram todo mundo. Quando o povo que lutou contra o profeta Muhammad soube disto, por que nós somos soltos? E falaram a história da Sheimá, que era a irmã de leite do profeta Muhammad. O profeta reconheceu isso e mandou soltar vocês. Sabe o que o povo disse? Hada al-wafa. Hada nabiul wafi. Esse compromisso, esse respeito, esse carinho, diz esse homem que diz que é profeta, então ele é profeta de verdade. E começou a se converter assim que o Hawazin entraram no Islã. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam cresceu, ele cresceu, não é? Com a Halima. Depois o seu avô Abdul Muttalib faleceu. E o profeta tinha 8 anos. Então essa história toda da infância do profeta foi até na primeira infância. Ficou então a custódia do seu tio Abu Talib. Abu Talib então cuidou e honrou e protegeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde Abu Talib, seu tio, ia, levava junto Muhammad. Onde entrava, junto Muhammad. Onde saía, junto Muhammad. Só que Abu Talib não tinha muito dinheiro, muitos recursos. Então o profeta, por ele mesmo, começou a fazer o quê? Cuidar de ovelha. Cuidava de ovelha, pastor de ovelha. Então o profeta disse, Ma bu'itha an-nabi illa wara' al-ghanam.
Não está nenhum profeta, não há nenhum profeta que tenha sido enviado por Allah que não tinha sido antes pastor de ovelhas. Todos os profetas de Allah cuidaram de ovelhas. Perguntaram, até você, o mensageiro de Allah? Ele disse, até eu, eu cuidava de ovelha para o pessoal de Meca. Cresceu assim. Com 12 anos, o seu tio Abu Talib foi para a Síria. Fazer comércio e levou junto com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chegou lá na Síria, num lugar chamado Busra Sham. Tinha que era cristão, conhecia as escrituras, olharam o rosto, olharam a fisionomia, olharam o jeito de andar, o jeito de se comportar, com aquela educação. Falaram, esse menino tem algo de especial. E eles falaram, um deles falou para Abu Talib, cuide bem desse menino. Porque se vier um profeta, como está escrito nos livros na Arábia, como nossos livros eram cristãos. Falaram, nosso livro está escrito que vai vir um profeta lá na Arábia. Se um profeta vier nessa época, eu acho que vai ser esse menino. Allahu Akbar, tinha 12 anos. 12 anos. O profeta voltou para Meca, cresceu como outras crianças cresceram, como outros jovens cresceram, mas nunca gostou de adorar as imagens, nem bebida, nunca tomou nada de álcool, nem mentira. A coisa que o profeta de Deus mais detestava era mentira. E os mentirosos, claro. Nem bebida, nem coisa haram, nem coisa feia. Teve sua vida assim. Até que ele fazia comércio. Ele era conhecido então na Arábia pelo As-Sadiq, o verdadeiro. Então teve uma senhora chamada Khadija, que tinha posses. Falou, olha, eu preciso de um homem de confiança para vender o meu produto lá na Síria. E o profeta tinha 24 anos. Ele foi de novo lá na Síria e a Khadija perguntou para os homens, olha, quem é Muhammad? Vocês leva ele para ele ir lá para a Síria ajudar a vender o meu comércio. Como no Brasil hoje, eu tenho comércio, vou fazer feira no Rio de Janeiro, vou fazer feira no Rio Grande do Sul, vou fazer feira na Bahia. E a Khadija disse, olha, eu tenho meu comércio, mas vai alguém, só para ver como é que é Muhammad. Quando voltaram, falaram, olha, Muhammad não enganou, não mentiu, foi gentil, foi educado com todo mundo, ainda teve lucro para ela. Khadija então falou, mandou avisar, se tivesse alguém para casar com ela, mas do mesmo jeito de Muhammad. O profeta Muhammad, ele tinha 25 anos e a Khadija 35. Tem alguns livros que falam que ela tinha 40, não é? Mas o correto no Riwayat vai corrigir, é 35 anos. 10 anos de diferença. A Khadija, antes de Muhammad, ela foi casada 2 vezes e teve filhos. O primeiro esposo dela era chamado Atiq ibn Aid al-Makhzumi. Atiq ibn Aid. Esse Atiq deu 2 filhos para ela. Khadija tinha 2 filhos do Atiq, Abdullah e Hind, 2 meninos, o Abdullah e o Hind. É Hind, menina. Atiq faleceu. Ela casou Khadija então com outro homem chamado Saifi ibn Umayya al-Makhzumi, que era primo dela. Também teve 2 filhos. Uma menina chamada Hind e outro menino chamado Abu, não sei o nome estranho árabe, Abu Hala. Abu Hala, que Deus, o árabe é Qamar. Hala é um dos nomes da... Nosso irmão, o Ali está falando que Hala é um dos nomes da lua. E depois ele faleceu. Então, antes do profeta Muhammad, Khadija tinha 4 filhos. Foi casado 2 vezes. Para os árabes na época,
Como que um jovem, 25 anos, vai casar com uma senhora viúva de 2 maridos e 4 filhos? 25 anos ele tinha. O profeta Muhammad não se preocupou com isso. Porque viu que Khadija era a pessoa, a mulher mais confiável, mais nobre dos corais. Casou. Ela mais velha que ele. Quantos anos? Allahu Akbar. Khadija casou com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tinha 25 anos, ela tinha 35 ou 40. E Muhammad teve filhos com ela. O primeiro filho do casal foi chamado... Quem é que sabe o nome do... Pode escrever, quem sabe aí, ó, no Facebook aí. O nome do primeiro filho do profeta Muhammad. Conhece, Adam? Abud. E o filho do Muhammad Salah lá jogando futebol, todo mundo sabe. E o filho do R7 lá. Hã? É, filho do R7 lá, do Cristiano Ronaldo. Todo mundo sabe. O filho do fulano, todo mundo sabe. E o nome do filho do profeta Muhammad não sabe? Al-Qasim. E o nome, Al-Kunya do profeta de Muhammad era chamado Abul Qasim. Abul Qasim. Só que o Qasim faleceu quando ele tinha uns 2 anos. Depois o Muhammad, o profeta, teve uma filha chamada Zainab. A Zainab nasceu depois do Qasim. E quando o profeta começou a mensagem, ela se converteu. Ela casou. Ela foi para a primeira Hijra, para a Habasha, lá para a Etiópia. E voltou. E saiu de Meca para Medina. E faleceu no ano 8 da Hijra. A Zainab, filha do profeta. E o profeta enterrou a Zainab. Depois o profeta teve outra filha de Khadija chamada Ruqayya. A Ruqayya casou com Uthman ibn Affan. Também foi lá para Habasha, para a Abissínia. Nós vamos falar. Teve um filho que nasceu lá na Abissínia com seu marido, o Uthman. O nome dele Abdullah. Allahu Akbar. Uthman ibn Affan era chamado Abu Abdullah. Tinha um filho com Ruqayya que faleceu. Ruqayya depois faleceu. No dia da batalha de Badr, ela ficou muito doente. O Uthman foi para a batalha de Badr no ano 1 da Hijra. O profeta Muhammad disse: não vai. Você fica cuidando de sua esposa e da minha filha. E o Uthman não foi para a batalha de Badr. Todos os muçulmanos foram, menos o Uthman foi cuidando da filha do mensageiro de Deus e sua esposa. Porém, ela faleceu. Quando veio o anúncio que os muçulmanos ganharam a batalha de Badr, o Osman estava enterrando ela e ela não viu o seu pai. E depois ela teve, o profeta Muhammad teve uma filha chamada Kulthum. Kulthum, Uthman também casou com ela depois da morte de sua irmã Ruqayya. Não teve filhos. E ela faleceu no ano 9 da Hijra. E o profeta ficou muito triste pelo falecimento dela. Depois o profeta teve de filho com a Khadija, Fátima, que nasceu depois da revelação do Alcorão, que nasceu um pouquinho antes da revelação do Alcorão. Não é? Casou com Ali ibn Abi Talib. Teve filhos com Ali, que Ali também era primo dela, filho do Abu Talib. Teve Al-Hassan, Al-Hussein e Zainab. Então, a Fátima, filha do profeta Muhammad, ela teve 3 filhos. Hassan, Hussein e Zainab. E Fátima faleceu 6 anos depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o profeta de Deus teve quantos filhos com a Khadija? Primeiro Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulthum e Fátima. Uthman ibn Affan foi casado com 2 das filhas do profeta. Foi chamado Dhun Nurayn, o homem das 2 luzes. Tem casado com a filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois o profeta teve um outro filho chamado, deu o nome do seu filho de Ibrahim.
teve filho com uma mulher chamada Maria al-Qibtiyya. Outra história, vamos falar depois. Passando essa fase, os árabes construíram a Kaaba, não é? Sabiam? Desde a época de Abraão. Já vamos concluir. E então, teve uma enchente em Meca. Isso que eu estou falando agora é 25 anos, não, é 5 anos antes de Deus ter revelado ao Corão para Muhammad, tá? Que eu estou falando agora. Então teve uma enchente, sabia? Teve uma enchente, alagou a Kaaba e as paredes começaram a rachar. Começaram a rachar as paredes. E daí falaram, nós temos que desmanchar a Kaaba para construir de novo. Deram a ideia, mas ninguém queria ter a coragem de destruir a Kaaba. Construído por Abraão, desde a época de Abraão, era o templo dos muçulmanos. Quem vai derrubar a Kaaba? Eu não, vai você, eu não, ninguém queria. Todo mundo sabia que tinha que tirar as pedras, reformar ela e botar de volta. Ninguém queria. Daí um homem, o Walid ibn Mughira, disse o seguinte, deixa eu ver o Walid ibn Mughira, né? O Walid ibn Mughira disse o seguinte, Aturiduna islah al-Kaaba ou hadmaha? Vocês querem consertar ou destruir? Falaram, nós queremos consertar. Falou, Wallahu ma'al muslihin. Allah está com quem gosta de consertar. Cada um pega uma picareta, bate numa parede, derrubamos, arrumamos as vigas e botamos tudo de volta. Falou, tá bom, fizeram. Daí fizeram isso daí. Reconstruíram a Kaaba. Eu não estou com uma foto dela aqui, tem um quadro da Kaaba lá atrás, lá no meu quarto. Pega lá, por favor. Já vamos terminar, pessoal. Aguenta aí. E daí derrubaram as pedras da Kaaba todo, construído mesmo Abraão. E daí, vamos botar de volta. Vamos botar as pedras de volta. A Kaaba tinha 2 portas. Hoje só tem uma porta, né? Tinha 2 portas, que as pessoas entravam e saíam. Só que os Quraishitas, que achavam o chefão da Kaaba ali, eles diziam que não, a porta a gente deixa entrar quem quer e sai quem quer. A chave fica conosco. Daí derrubaram a Kaaba e reconstruíram. Aí eu tenho um quadro aqui, vocês vão ver como a Kaaba é agora. Não é? Originalmente a Kaaba era até... Tá vendo onde tem esse círculo aqui, ó, esse desenho aqui? Estão vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? A Kaaba era até aqui. E eles ergueram. Tá aqui a porta da Kaaba. Entra aqui e sai lá atrás. Tá aqui a porta da Kaaba. E tem outra porta lá atrás. E quando eles foram reconstruir a Kaaba, fizeram só uma porta. E tá vendo essa parte aqui, ó? Aqui tá a região de Ismael, aqui, ó. Isso aqui é um círculo, quando vai ver na Kaaba tem um círculo aqui, ó, parece tipo um cercadinho aqui. A Kaaba não era só quadrada, ela era tudo redonda assim, era tipo oval. Só que quando foram construir a Kaaba, faltou pedra, faltou dinheiro, faltou. E falaram o seguinte, vamos fazer a quadrada só. E vamos deixar aqui é dentro da Kaaba. Se alguém rezar aqui dentro, nesse espaço, é como se tivesse rezado dentro da Kaaba. Alguém já rezou dentro da Kaaba lá desse lado aqui? Eu rezei lá, alhamdulillah. Hadakhal al-Kaaba, musalla huna. Quem rezar aqui dentro, Hajar Ismail, kana musalla dakhal al-Kaaba. Tá, então aqui fazia parte da Kaaba. Só que os Quraysh não construíram. Tá? E daí, ninguém queria, estou falando que ninguém queria destruir, derrubar a Kaaba para construir. Mas quando estava pronta, tinha que botar pedra negra numa das paredes. Daí todo mundo queria ter a honra de botar a pedra negra e dizer eu selei, eu fechei construir. Não é? Na hora ninguém queria derrubar. Mas para construir, para botar, todo mundo queria. E quase que os árabes brigaram todo mundo. As tribos brigaram, não, eu vou. Parece que a história não mudou, a mesma coisa, não, Sushirion.
Ninguém quer pintar a parede hoje na mesquita. Ninguém quer. Daí chegou um pinta, arruma tudo ali, e outro, não, agora é eu que vou botar meu nome. Não, é eu. Viu? Não mudou nada. 1400 anos, não precisa cheio. Astaghfirullah al-azim. Humano. Humano é humano, verdade. Daí começaram as tribos, vamos falar assim, vamos fazer o seguinte. O primeiro a entrar, aqui na mesquita, aqui na Meca, aqui na Kaaba, primeira pessoa que aparecer, ele que vai botar a pedra negra no lugar, na parede ali no canto dela. Ficaram esperando. Quem foi a primeira pessoa que chegou? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaram, um olhou para o outro, vocês aceitam ele? Nós aceitamos. O que o profeta fez? Pegou a pedra negra, mandou trazer tipo um tapete, fez o seguinte, põe a pedra negra aqui, no meio, cada chefe de tribo pega por um ponto, uma ponta, nós levamos ela, e o profeta botou onde está até hoje a pedra negra, onde os muçulmanos vão lá e passam a mão e falam Allahu Akbar. Todo mundo, então, falou, tá, Muhammad tem razão, fizeram isso. Isso foi 5 anos antes da revelação do Alcorão. Isso aumentou mais ainda o respeito, e o nome de Muhammad era conhecido, então, As-Sadiq, o verdadeiro, Al-Amin, o veraz, o de confiança. Quando os árabes tinham que viajar, não tinha botar dinheiro nos bancos, né? Não tinha negócio Pix, não sei o que Pix agora, né? Não tinha nada. Coragem não tinha naquela época botar dinheiro, vou fazer transferência, pagar 10,50 para transferência, não tinha Pix naquela época. O que Coragem fazia? Deixava o dinheiro guardado, deixa com Muhammad, que Muhammad é de confiança, ele não vai acrescentar nada, não vai mexer em nada. Então Muhammad foi conhecido pela pessoa mais verdadeira, justa, antes da revelação do Alcorão, até quando chegou próximo aos 40 anos de idade, ele começou a gostar de ficar isolado, sozinho, e ia para uma montanha, a uns 5 quilômetros ali da Kaaba, meditar. E de lá ele via toda a Kaaba, via Meca. E essa história nós vamos falar no sábado que vem. Inshallah. Nessa jornada para conhecer melhor o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não é legal? Então esse livro aqui, procure aqui, Néctar Selado. E tem que, cadê outro livro? Muhammad, Mensageiro de Deus, tem um outro também. Não, aquele verde grande, bom, já foi. Né? Tá aqui. Onde é que eu vou conseguir esse livro? Chega, onde é que eu procuro esse livro? No site Estante Virtual, entra lá. Néctar Selado, Estante Virtual. Ou na Amazon tem, tá? Tem foto, tem desenho, foto não, mas tem desenho, tem tudo em árabe, em português, tem tudo. Vai conhecer muita coisa sobre o profeta Muhammad. Chama O Néctar Selado, tá? Aí, pessoal, nós temos que conhecer a vida do nosso profeta Muhammad, principalmente nos dias de hoje, onde o pessoal xinga e ofende o Islã é isso, o Islã é aquilo, o Muhammad é aquilo, e eu e você não sabemos a nada do profeta Muhammad. Pode acontecer isso? Não. Não pode acontecer. E não vai acontecer. Alhamdulillah. Até o nosso próximo encontro, que é no sábado que vem, mesmo horário. E terminamos dizendo Sallallahu wa sallam ala nabiyina wa habibina Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.